Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir os pensamentos, seus pensamentos, entendimento, para que vocês venham fazer a escolha certa e, consequentemente, usufruir os benefícios dessas boas escolhas. A vida depende de escolhas. A vida depende de escolhas, não é verdade? A coisa mais importante, porém, na vida, é a escolha para onde vai a nossa alma. Por isso Jesus veio dar a sua alma em favor da nossa. E essa foi a primeira escolha que eu fiz na minha vida, certa. A primeira escolha certa que eu fiz na minha vida. E a segunda escolha que eu fiz foi os braços dessa cruz, que é a Esther. Quando nós nos casamos, foi a segunda coisa mais importante na nossa vida. Isso porque eu entendo, eu creio, que quando Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, sacrifique a sua própria vida, as suas vontades, sacrifique o seu coração, sacrifique seus desejos, suas cobiças. Ele fala, negue-se a si mesmo, sacrifique-se a si mesmo. Negue-se ou negue ao seu próprio coração, seus, digamos, desejos e concupiscências. E em seguida, ele falou, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é a família. A cruz é a família. Deus criou primeiro o homem e tinha um relacionamento perfeito, o homem com Deus, Deus com o homem. Depois Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E fez uma pessoa idônea, que é a mulher, que foi a Eva. E de Adão tirou uma costela e fez a Eva. Então Deus fez ali o quê? A cruz. Relacionamento com ele, primeiro lugar. Segundo, relacionamento com a sua esposa ou seu marido. A partir daí, tudo caminhava de forma perfeita na terra, harmoniosamente perfeita. A vida era eterna. A vida era eterna. Mas quando entrou o pecado, do pecado que entrou no mundo, veio, então, toda a distorção, toda a destruição daquela harmonia que havia entre o ser humano e Deus. Diz o texto sagrado que Deus passeava com o homem pela tarde. Deus passeava, já pensou isso? Coisa maravilhosa. Ele é magnífico. Bem, constituída a família, e ela sendo distorcida por causa do pecado, destruída, então gerou um mundo odioso, um mundo hostil, um mundo injusto, um mundo cruel, um mundo mau, um mundo de inveja, um mundo de cobiça, um mundo de injustiça, um mundo do inferno. Essa é a realidade. O homem criou o inferno nesse mundo. O homem criou o inferno nesse mundo. Obviamente inspirado por Satanás. Mas Jesus veio para reparar isso tudo. E deixou exemplos na Bíblia de pessoas que foram felizes, pessoas que, por conta do relacionamento com ele, essas pessoas tiveram uma vida feliz. Quando nós tratamos de casamento, isso é importante falar. Eu, desde jovem, eu pautei minha vida quando
me casei em cima de um referencial. Bom, primeiro os meus pais. Mas quando eu me converti, eu tirei o referencial dos meus pais e coloquei Abraão como meu referencial. E por que Abraão foi o homem escolhido por Deus? Por que ele foi escolhido por Deus? Você já se perguntou isso? Deus escolheu Abraão, Deus chamou Abraão. Por que ele chamou Abraão? Ele chamou Abraão porque Abraão era fiel, leal à sua esposa Sara. Deus não chamou Sara, Deus chamou Abraão. Por que ele chamou Abraão? Porque Abraão era o cabeça de Sara. Sara era o corpo de Abraão, que é um símbolo da igreja do Senhor Jesus. O cabeça é Jesus, o corpo somos nós, membros desse corpo, aqueles que seguem o Senhor Jesus. Então, ele chamou Abraão por conta da fidelidade de Abraão para com a sua esposa, mesmo sendo um homem que vivia numa época, naquela época já havia o paganismo, a idolatria. Mas Deus chamou Abraão, mesmo ele tendo digamos assim, uma vida, digamos, de idolatria. E por conta dessa idolatria, ele padeceu muito tempo, porque ele não conhecia Deus. Mas tendo casado com Sara, ele queria que ela lhe desse um filho. Os dois queriam um filho do amor. Não o amor sentimento, mas um filho do casamento instituído por Deus. Ele era marido só de Sara. E naquela altura, ele poderia, dada a situação daquela época, ele poderia pegar outras mulheres, e gerar filhos com essas mulheres. E ela, Sara, iria ter filhos através de outras mulheres. Mas Abraão disse, não, eu não quero filhos com outra pessoa, senão com a minha esposa. Mas a mulher dele era estéril. E Abraão, então, viveu os seus dias de amargura, porque da mulher que ele amava, que ele era fiel, leal, não vinha os frutos, os filhos. E naquela época era extremamente importante gerar filhos para se compor a clã, para que se pudesse manter a segurança, porque naquela altura o filho homem, ele era, além de ser um provedor, ele era um caçador, ele era um guerreiro, ele era digamos assim, o patrono, cabeça da casa, que protegia a casa. E a esposa, por sua vez, era a pessoa que o auxiliava, cuidava dos filhos, da casa, para que, então, quando o seu marido chegasse, tivesse tudo arrumado a tempo e a hora, a comida, etc., a água, etc. Mas o fato é que, o mais importante é que Abraão se manteve firme naquela posição de lealdade à sua esposa Sara. Ele foi fiel, mesmo diante daquelas circunstâncias. Então, Deus chamou justamente uma pessoa que ele ama,
que ele busca. A Bíblia fala que Deus busca homens, mas homens que sejam assim, do tipo de Abraão, fiéis, leais. E ele sabe quem são fiéis, quem são os leais. Ele sabe quem tem coração sincero. Ele sabe quem é quem nesse mundo de 8 bilhões de pessoas. Ora, Abraão foi o escolhido porque ele tinha essas características, mas a característica maior é que ele era marido de uma única mulher, e não abriu mão disso. Então ele, obviamente, quando Deus o chamou, ele estava já cansado de esperar nos deuses, e ele abriu mão da sua idolatria, do seu paganismo, dos deuses de seus pais, e então, quando ouviu a voz de Deus, que lhe disse, farei de ti uma nação, ora, então vai vir filhos para mim. Então, Abraão aderiu, agregou aquela, ou melhor, aceitou aquela ideia, aquela promessa de Deus de fazer dele uma nação. Então, Abraão ouviu e obedeceu a voz de Deus. E verdadeiramente foi o que aconteceu, nós todos conhecemos a história. Diz que 90 e poucos % da humanidade hoje tem o DNA de Abraão, tem resquício de Abraão. Então Deus honrou a sua palavra para com Abraão, e Abraão, por sua vez, manteve-se fiel, leal a Deus, mesmo estando com 75 anos de idade, e Sara 65. E Abraão ficou esperando pela promessa de Deus durante 25 anos. Diz que Abraão era um homem paciente, leal, fiel, perseverante, paciente. Ele ficou esperando 25 anos a promessa de Deus. E finalmente veio. Quando a Sara já tinha perdido, já era tempo passado dela poder dar filhos. Mas Deus fê-la então frutífera, porque Deus é Deus. Para ele não há impossíveis, não há nada impossível para ele, e nem para quem crê nele. Não há nada impossível para Deus e nem para quem crê nele, quem está casado com ele. Então, minha amiga e meu amigo, eu tenho lido aqui os comentários de muitas pessoas que dizem assim, bispo, mas eu já me casei mal, eu fiz má escolha, e já é segundo casamento, terceiro e tal, contando seus problemas. A gente até entende por quê, e tem que entender porque quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra de Deus, realmente ela faz besteira. Ela só dá com os burros na água, não tenha dúvida. Todos nós fazemos isso. Quando não há conhecimento da palavra de Deus, então realmente as pessoas fazem más escolhas. Mas Deus é tão misericordioso, tão grandioso, que Ele, mesmo vendo que nós fazemos más escolhas por conta da nossa ignorância, mas Ele avalia o nosso coração. Porque Abraão, apesar de ser um homem, digamos, pagão anteriormente, ele era um homem fiel, leal, correto. Ele tinha princípios. E quando ele conheceu a Deus, aqueles princípios que foram a causa disso, vieram então, vieram à tona. E ele colocou aqueles princípios num relacionamento com Deus e foi, assim, o nosso pai na fé. É muito bacana isso, é extremamente glorioso isso. Então eu gosto, todos os heróis da fé na Bíblia são importantíssimos, mas Abraão, para mim, é óbvio que Jesus é o primeiro. Jesus se separa. Ele é o Filho de Deus. Mas Abraão
Abraão mostra, ensina como, a vida de Abraão ensina como a gente pode ter uma vida saudável, abençoada aqui na terra, porque Deus promete que se nós obedecermos a sua palavra, nós comeremos o melhor desta terra, nós teremos uma vida saudável. E é por isso que ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás e tudo te irá bem. E a tua esposa será como uma videira frutífera. Então, e os teus filhos rebentos da oliveira, não da videira, que quer dizer, os teus filhos serão rebentos do Espírito Santo. Deus, minha amiga, meu amigo, quer fazer isso na sua vida, mas ele depende da sua lealdade, do seu casamento com ele. Primeiro você tem que casar com Deus, para depois então achar a esposa, ou melhor, Deus vai enviar a pessoa certa para você, a esposa ou o marido, no caso. Ou então, se você for perseverante no seu relacionamento com ele, Deus vai arrumar a sua casa, vai arrumar o seu marido, vai arrumar os seus filhos, ele vai completar a sua vida. Nós temos aí N testemunhos de pessoas que vieram aos cacos, aos pedaços na igreja, e hoje estão aí com as suas vidas, famílias reconstituídas e, consequentemente, vivendo uma vida em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Amanhã estaremos de volta aqui, em nome do Senhor Jesus, tratando desse mesmo assunto, casamento. Deus abençoe.